Agora, você acha, então, que o filho dele, o Flávio, que está sendo apontado na investigação como o chefe do esquema todo, né? O Flávio, então, é bucha de canhão do pai. O Bolsonaro, ele usa os filhos, é isso? Isso. O Flávio é nada. O Flávio é nada. Bananinha é nada. Carluccio é nada. Esses não representam nada. Eles são instrumentos do pai. Então, quando o Bananinha pede o AI-5, o fechamento do Supremo, ele está simplesmente sendo uma marionete do pai. Quando o Carluccio organiza o gabinete do ódio, idem bidem. A mesma coisa se aplica em relação a Flávio Bolsonaro. Eles são instrumentos políticos do pai, que nunca trabalhou, né? Se você levantar uma carteira profissional para o pai e fazer assim, é a mesma coisa para o Drácula você mostrar com o crucifixo. Ele sai correndo. Então, e ele gosta tanto da velha política, o pai, que não só colocou os 3 filhos, como a primeira mulher e ele, 5. E sempre usou daquilo que é importante as pessoas saberem, que um parlamentar precisa ter assessoria. O problema no Brasil é que o número de assessores é em excesso, tanto nas câmaras municipais, bem como nas assembleias legislativas e no Congresso. Só que ele usou dessa estrutura, que é para dar sustentáculo ao trabalho político do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, e agora do senador, para favorecer interesses privados e não públicos. Vide que ele empregou, de acordo com o jornal O Globo, 102 familiares, né, nos vários gabinetes da família Bolsonaro. E grande parte desses familiares, Guga, nunca compareceram ao trabalho. E parte desses e de outros assessores são vinculados no Rio de Janeiro ao crime organizado. Vide a esposa do Adriano, né, o episódio bastante do ex-capitão Adriano, que foi expulso da Polícia Militar, a sogra, e todos aqueles com quem ele se relacionava com esse submundo carioca. Portanto, a situação dele é extremamente difícil, finalmente. Não há como tergiversar, esperar, insisto sempre quando eu converso com as pessoas que me acompanham, Google, esperar que ele vai se converter à democracia. Eu sempre uso a história do Paulo de Tarso, São Paulo, né? que perseguiu os cristãos e no caminho para Damasco ele acaba se convertendo, vem a sua conversão, ele se converte, portanto, ao cristianismo e muda radicalmente a uma censura, né? Afinal, o cristianismo, para alguns que estudam os primeiros anos do cristianismo, diz que é mais o paulinismo do que cristianismo, porque o Paulo de Tarso é o homem fundamental na organização das primeiras comunidades cristãs naquela região, primeiro no Oriente Médio, depois a expansão pelo Mar Mediterrâneo. Em suma, não vai haver isso por Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro é alguém que, ao longo da sua vida, nunca mudou de posição. Ele sempre foi contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, contra as liberdades, defende ditadura, tortura, fuzilamento de presidente da República. Ele não está no campo democrático. Ele quer usar, como bem disse o ministro Celso de Mello, a Constituição para destruí-la, assim como Hitler usou da Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, para destruir a democracia alemã, tomando o poder e impondo a ditadura nazista. Alguém vai dizer assim, disseram à época, você lembra, mas a comparação não foi devida do ministro Celso de Mello com o Bolsonaro. A questão, todas as comparações históricas, elas não existem em toto idênticas de um país a outro, né? Mas a concepção que é apresentada pelo decano do STF, é claro, isso é absolutamente correto, ou seja, é quando aqueles que estão fora do campo democrático utilizam da democracia para destruí-la. O Bolsonaro é um deles, né, que faz isso há 3 décadas, né, e agora é presidente da República. Portanto, cabe a nós, os democratas, republicanos, a todos aqueles que entendem que a democracia é o espaço da pluralidade, da liberdade, da divergência, né, da alternância no poder, enfrentar esse presidente da República, que tem também características claramente fascistas. Não é exagero chamá-lo de fascista, como alguns também falam. Se você pegar desde a fundação do Partido Nacional Fascista em 19 até a tomada do poder em 22, a Marcha sobre Roma, e depois os primeiros anos do fascismo no poder até o assassinato do Matteotti, a ação fascista é essa: nega as autoridades, a estrutura de poder, desconsidera a Constituição, as instituições, usa da ação direta e da violência. Como na Itália, isso é feito aqui no Brasil. Vide o episódio recente, mas não só, da
invasão dos hospitais fomentadas pelo presidente da República. Isso aí é caso único na história da humanidade. Um presidente da República que incentiva a invasão de hospitais em plena pandemia. Isso é estimular a morte. Código Penal, artigo 268, 269, isso é a Lei 1079 de 1950, a Constituição, e quem quiser pode até, no limite, ir à Corte de Haia, ao Tribunal Internacional de Justiça, porque é estimular a morte dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Isso é genocídio.